Salmos 129, 130, 131, estamos nessa grande jornada por meio de cânticos. Então, em cada domingo, seguimos esse conceito que eu gosto de pensar, que é tipo dos álbuns de música. Isso acabou hoje em dia, isso é do meu tempo, né? Eu compro discos ainda hoje, como vocês sabem, então eu estou habituado com essa ideia de uma compilação de canções. E os salmos que estamos investigando ao longo dessas semanas, nos cultos da noite, nada mais são do que um grande álbum sobre a ação poderosa de Deus no meio de um povo, numa grande peregrinação. Por isso, esse conceito, jornada, peregrinação e canções faz parte dessa série de mensagens. São 15 cânticos de romagem, 15 cânticos dos degraus, enfim, os vários nomes com os quais são identificados esses salmos, que vão do 120 até o 134. A nossa investigação, a nossa busca, a nossa mineração em busca da água pura da palavra hoje será os salmos 129, 130 e 131. Muita gente costuma dizer que a jornada da vida é como uma escalada, né? Uma subida de uma montanha, ou os passos nos degraus, né? Essa ideia de estar sempre em ascensão, sempre subindo. Não é necessário que, muitas vezes, subindo uma montanha, não precisa ser o cume, um pico muito elevado, muito íngreme, para os desafios surgirem, o desânimo chegar. A gente não precisa de habilidade de alpinista, por vezes, para identificar o quão árdua é uma subida. Isso me faz lembrar, às vezes, que muitos de nós aqui, até mesmo os mais jovens, enfrentam dificuldades para subir o cume daquelas estações de oração, não é? Lá em cima da nossa casa de retiros. Alguns aqui, inclusive militares, eu já vi ali, fiquem tranquilos que eu não vou dizer quem foram, mas eu já vi ali sucumbindo nos degraus. Eu mesmo sucumbi uma vez, quando achava que era jovem o suficiente para subir 2 degraus por vez, como fazia quando era um mancebo. E por vezes eu pensei, cara, eu mesmo estou subindo isso aqui, eu vou descer. O sol está quente e está muito intenso. Minha gente, até numa subida enfrentamos altos e baixos. A jornada da existência, ela não é só sinuosa. Mesmo nessa busca da espiritualidade que nós fazemos, os altos e baixos existem. Quando eu dirijo da minha casa para cá e passo pela linha vermelha, eu olho em direção à minha esquerda, para a zona norte, e vejo lá no cume de uma montanha a Igreja da Penha. E me lembro quando eu era garoto, passando por ali, tinha um parque ali que de vez em quando meus pais me levavam, e tinha uma mobilização muito grande de devotos que subiam às duras penas, alguns até pagando promessas, subindo de joelhos, enfim, de maneira muito esforçada, aquelas escadarias, né, as escadarias da Igreja da Penha. Nem sei se fazem isso mais hoje em dia, mas no final da década de 80, ali, início dos anos 90, se fazia isso ainda. Ainda dentro desse campo do imaginário da fé, muitos de nós, que ainda hoje não sobem, não é, os íngremes montes para orar, para elevar as nossas orações a Deus, em busca de uma bênção, em busca de um milagre. E por vezes essa jornada para nós também é muito difícil. Lembro de um que tinha lá na cidade de Mesquita, que tem, óbvio, o monte ainda está lá, aquelas cordilheiras lá para trás da Coreia ali. Quem conhece mais ou menos Mesquita sabe, né? O doutor sabe exatamente o que eu estou falando, doutor Alex sabe o que eu estou falando ali, aquela região que é a jurisdição dele, da Márcia. Então vocês conhecem ali mais ou menos aquilo, gente. Eu
novo crente, uma vez fui chamado para, não, vamos subir um monte, legal, vamos nessa, vamos buscar o Senhor. E eu no meio da jornada, eu gosto de uma escada rolante, eu gosto de elevador, é mais fácil. E por vezes até nesses dispositivos existem altos e baixos, né? Eu já fiquei preso no elevador uma vez do centro do Rio de Janeiro, 3 horas. E eu, como sou uma figura meio esquisita, nem fiquei tão desesperado. Fiquei ali, eu estava com o Walkman. O problema foi quando a pilha do Walkman acabou, era no tempo do Walkman, e eu não consegui ouvir a minha fita cassete até o final. Gente, essa é a jornada da vida. O adágio popular diz: a vida tem altos e baixos. E eu acredito de verdade, e não só com essas figuras que mexem com o nosso imaginário, que mesmo numa subida, que é o que eu creio que nós em Cristo Jesus fazemos, estamos numa subida em nome de Jesus, não é? Buscando ser parecidos com Jesus, buscando ser cheios do Espírito Santo, buscando ser discípulos peregrinos aqui nessa terra. Mesmo assim tem altos e baixos, o Senhor não nos priva disso. Os 3 salmos que a gente leu aqui, que na verdade são 3 canções, que vamos ouvir mais atentamente nos próximos minutos, mostram que apesar desses altos e baixos, a jornada, essa jornada que cantamos, à luz do Evangelho, sob a ótica das boas novas, pode seguir em ascensão. Não vai ter os momentos baixos como palavra final. Os momentos baixos vão acontecer, mas à luz do Evangelho, o nosso destino é continuar em ascensão, continuar em santificação até o nosso destino, o nosso encontro definitivo com Jesus. Então, com isso, a gente avança para tentar interpretar dentro desse contexto dos salmos de romagem, que já foi bem explorado aqui pelos diáconos nos domingos anteriores, para entender o que essencialmente falam os salmos 129 até o 131. Os salmos de romagem, é bom lembrar, eles acompanham a espiritualidade judaica há milênios, e para nós cristãos eles são muito oportunos nesse tempo, nessa temporada espiritual em que nós estamos, chamada Quaresma, onde nos preparamos para a Páscoa. Os judeus também costumavam cantar esses cânticos de romagem no período de Páscoa, se preparando para, entre outras festas, a Páscoa, cantando esses mesmos salmos. Um grande mestre das escrituras da antiguidade, chamado Atanásio, diz que o saltério é um jardim maravilhoso de devoção no meio do deserto deplorável da angústia. E para esses judeus milenares, essa peregrinação era uma peregrinação angustiosa. Por isso eles encontram nos salmos esse oásis, essa água pura, como mencionei no início da mensagem, que a palavra de Deus oferece. Não apenas os milenares judeus carregam isso, nós, pela graça adotiva do nosso Senhor hoje, carregamos essa herança e podemos encontrar no saltério essa água pura no meio dos dias áridos, no meio da angústia da jornada. Muito provavelmente Jesus e seus discípulos cantaram essas mesmas canções como preparação para a ceia pascal que eles celebraram pouco antes da crucificação, como o evangelista João registra em seu evangelho. O ponto é que esses salmos, eles têm ênfases que precisam ser destacadas aqui. Pode passar o próximo slide, por favor? Andrew ou Tiago, não sei, e os óculos evidentemente faltam. Volta um pouquinho, por gentileza. Isso, obrigado. Então temos aqui as grandes ênfases de cada um desses salmos, de modo que o Salmo 129 tem o tom da confiança. A ênfase do Salmo 129 é a confiança.
O Salmo 130 tem como ênfase o lamento, o lugar do lamento na devoção cristã. Enquanto que o Salmo 131, por mais que sempre nos traga à memória a humildade, em razão das primeiras palavras do salmista, a grande ênfase, o grande tom dele é a esperança. E à luz disso, podemos enxergar essa peregrinação mostrando que mesmo nas instabilidades da jornada, o senhorio de Deus culmina a jornada de cada um que crê nele, de cada um que devota a sua vida a ele no alto. O cume é o alto de fato. O fim da jornada não é o lamento para aqueles que creem no Senhor. O fim da jornada, ainda que diante das angústias, é a esperança em Cristo Jesus. Para nós que cremos em Cristo, essa é a grande realidade que se apresenta nesses 3 salmos que nós vamos ler essa noite. E eu falei de senhorio, uma coisa que é necessário destacar, próximo slide por favor. Eu vou contar muito com a ajuda de vocês que o controle é temperamental. Uma coisa que é digna de nota é que os salmos 129, 130 e 131 repetem 13 vezes a palavra Senhor, que para nós é de suma importância, para a vida cristã, para a fé cristã. Essa palavra tem absoluta importância, amados. E vale destacar que 13 vezes essa palavra é repetida nos Salmos 129, 130 e 131, e essas 13 vezes totalizam quase a metade da ocorrência da mesma palavra nos 15 salmos de romagem inteiros. Então tem uma coisa aqui que a gente precisa explorar a respeito de senhorio de Cristo em meio à confiança, ao lamento e à esperança, porque o salmista faz com que essa palavra apareça sob a inspiração do Espírito Santo muitas vezes. Então é necessário a gente lembrar que a palavra Senhor identifica o Deus vivo, porque a gente pode traduzir, a maioria das traduções ortodoxas da palavra de Deus traduzem Yahweh, esse tetagrama YHWH, esse nome impronunciável, como o Deus vivo, ou o Senhor na edição das nossas Bíblias, todo em caixa alta, tudo em maiúsculo, se você olhar aí na sua Bíblia. Esse Senhor, amados, é o Deus vivo que provê, é o Deus vivo que é a paz, é o Deus vivo que cura, é o Deus vivo que é a nossa justiça, é o Deus vivo que é presente, é o Deus vivo que é a nossa bandeira, é o Deus vivo que santifica. Esse é o Senhor que tantas vezes surge nesse texto, e que esse mesmo Senhor, o Deus vivo, fale conosco enquanto ouvimos essas canções. Próximo slide, por favor, vamos investigar o Salmo 129. Vamos ler versículo 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. E assim, nessa lógica e nesse ritmo da poesia judaica de repetição, começa o Salmo 129 reafirmando a condição do passado do povo judeu. Até a parte A do versículo 2, vemos essa ênfase muito grande de recordação de tempos angustiantes. O salmista volta na sua própria juventude, vai lá para a sua mocidade, e o que fazia parte da sua mocidade é a angústia. Ele repete isso 2 vezes. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E aí ele sai do tom pessoal da sua mocidade e clama Israel a declarar a mesma coisa. A parte B do versículo 1, Israel que o diga. Versículo 2, desde a minha mocidade
me angustiaram. Mas o destaque que eu quero trazer para você é como o tom do livramento começa a mudar o ânimo, a confiança do salmista e consequentemente desse povo da jornada. Vamos ler juntos. Todavia não prevaleceram contra mim. Todavia, aqueles que angustiaram o salmista Israel desde os tempos mais primórdios não prevaleceram, ou seja, não tiveram vitória, não foram vitoriosos, não lograram êxito contra o salmista e contra Israel. Porém, à medida que a gente avança no Salmo e a gente percebe o quão árdua é essa jornada, que a imagem do sofrimento físico, ela também pode ser uma ilustração do sofrimento da alma do salmista e do povo de Deus naquele tempo, uma ilustração dessas angústias da alma. Avançando o próximo slide, por favor, para o versículo 3. Vejam a dureza dessas palavras, e eu quero que você guarde bem a intensidade gráfica do que o salmista descreve aqui. Prestem atenção. Sobre o meu dorso, ou seja, sobre as minhas costas, lavraram os aradores. A figura é de como se com um ancinho, uma ferramenta de arar a terra, as costas do salmista estivessem sendo literalmente escavadas. Guardem essa imagem. Nele, no dorso ou nas costas, abriram longos sulcos. Eu vou ler mais uma vez, versículo 3 do Salmo 129. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Os eruditos de Antigo Testamento debatem-se aqui se o salmista em questão sofreu tal tortura a ponto de ter esse nível de escoriações e cicatrizes, chagas em sua própria carne, ou se isso é uma ilustração da condição da alma. Seja o que for, é uma imagem de sofrimento que a gente precisa guardar, que ela vai ser útil para a compreensão geral da nossa mensagem essa noite. Mas o versículo 4, e eu peço que o próximo slide seja apresentado, por favor, nos traz o ponto de virada que estabelece a confiança do salmista. Mas o Senhor, versículo 4 diz, é justo, cortou as cordas dos ímpios. Isso traz à minha memória diretamente Efésios capítulo 2, versículo 4, quando Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, diante das situações mais dolorosas, das aflições mais agudas, temos o recurso mais Deus. Quando Deus intervém na história, daí essa ideia da palavra mais, essa conjunção adversativa apontando para a mudança do tom. O versículo 3, uma tortura física ou da alma terrível. A partir do versículo 4, o tom muda. O Deus da vitória surge. O Deus do livramento se manifesta. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E aí dos versos 5 até o 8, num tom quase imprecatório, num tom muito duro, a gente vê a aplicação da justiça de Deus sobre aqueles que afligiam tanto o salmista quanto o povo de Israel. Versículo 5 em diante: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Verso 6: sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco.
nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então essas duras palavras representam a aplicação da justiça de Deus. A confiança do salmista e do povo não está baseada na sua própria capacidade. A confiança do povo está baseada em mais o Senhor. Está baseada na aplicação da justiça de Deus, não na própria justiça. Esse é o tom de confiança, portanto, que é estabelecido pela ação libertadora de Deus sobre o seu povo. Com isso, a gente pode avançar para o Salmo 130, eu peço que, por favor, avance também no slide. E no Salmo 130, a gente chega no coração dessa mensagem. Salmo favorito de muitos personagens da história cristã, como Agostinho de Hipona, um dos favoritos da casa, e o reformador francês, franco-suíço, João Calvino. Uma coisa interessante também é que Martinho Lutero escreveu um hino com uma paráfrase, uma versão, com outras palavras desse mesmo salmo. E Lutero, o reformador alemão, chamava o Salmo 130 de Salmo Paulino. E nós lemos o Salmo no início da mensagem, e vamos continuar ouvindo a canção, vamos ler aqui de maneira mais pausada, e vamos perceber os tons da graça perdoadora de Deus, que tanto Paulo enfatizava. Por isso Lutero chamava esse salmo de Salmo Paulino. Alguns séculos mais tarde, o mesmo Salmo 130 teve profunda relevância para a conversão do avivalista britânico John Wesley, que era um mero religioso prático, parte da igreja da Inglaterra, vivendo todos os ritos formais, mas não tinha o seu coração rendido diante do Senhor. E quando lê o versículo 3 do Salmo 130, chega à conclusão da sua própria condição distante de Deus e o quanto ele dependia dessa graça divina para estar diante dele. Então a gente está diante de uma peça maravilhosa que revela a condição humana, o lamento que a alma humana carrega, mas que não deixa que esse lamento seja a palavra final sobre a condição humana, a palavra final sobre a vida humana. Por isso esse salmo é muito conhecido na história cristã pelas primeiras palavras dele, de profundis, do latim, das profundezas. O lamento já começa nas primeiras palavras. Diz assim, versículo 1 do Salmo 130: das profundezas clamo a ti, Senhor. Vale lembrar que o lamento, na perspectiva da fé em Deus, não é uma declaração vitimista, não é simplesmente dizer: Senhor, estou nas profundezas e nela fico porque sou miserável e para sempre miserável. A condição da miserabilidade humana e dos momentos onde o lamento é a única coisa que sai dos nossos lábios, deixa eu trazer essa má notícia para você: não é condicional, ou seja, quando ou se vier os momentos de lamento, eles virão para todos inevitavelmente, não há para onde fugir, porque ninguém é perfeito, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por essa razão, as profundezas vão ser a realidade de muitos dos senhores e das senhoras, inevitavelmente. Porém, a boa notícia é saber que temos um Deus para quem podemos clamar. Temos um Deus a quem recorrer. As profundezas, de profundis, não precisa ser a sua condição eterna, a sua condição perene, porque temos um Deus a quem clamar. Versículo 2: escuta, Senhor, a minha voz. E aí a poesia judaica apela para essa imagem, contemplando
um Deus que tem ouvidos para ouvir. Porque o povo judeu entendia que não levantava preces sobre surdos ouvidos, como para imagens de idolatria feitas pela habilidade da mão humana. Eles falavam com o Senhor, que também pode ser chamado de Deus vivo. E por ser um Deus vivo, o salmista clama, como diz o versículo 1, clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. E ele reafirma isso: estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E a partir do versículo 3 começa um movimento belíssimo da poesia judaica, que eu quero observar com você. Próximo slide, por favor. Se você estiver tomando nota ou marcando em sua Bíblia, sublinhe as palavras que estão sublinhadas aqui na projeção. Elas vão ajudar a gente a chegar no entendimento, dentro de alguns instantes, dos próximos 6 versículos, de um movimento dentro da poesia desse canto. Vamos ler juntos versículos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. A NVI, ela traduziu esse versículo 3. Só esse versículo 3 já ocuparia uma mensagem inteira. Mas eu quero observar, o próximo slide, por gentileza. Eu quero observar com vocês como a NVI traduziu o versículo 3. Próximo slide, por favor. Obrigado. Eu acho que a nova versão internacional aqui, eu não sei vocês, mas o uso das palavras aqui esclarece mais do que o salmista está tratando. Se tu, Senhor, registrasses os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Subsistir, que a Ara traduziu, é melhor traduzido como essa expressão que a gente está vendo aqui. Quem se manteria de pé se o Senhor registrasse os nossos pecados? Quem estaria de pé? Foi nesse versículo que João Wesley, aturdido, confuso com a sua própria religiosidade fria, morta, técnica, protocolar, mas vazia de vida e de significado, foi aqui que ele entendeu a sua condição de pecador. E é aqui que ele teve a sua real conversão, como ele mesmo declara em seus diários. Avançando para o próximo slide, os próximos 2 versículos, a mesma didática. Se você estiver anotando, pega a sua caneta, marca o que está sublinhado igual o que está aqui. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E os versículos 7 e 8, próximo slide, por gentileza. Vamos ler juntos? Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É Ele, o Senhor. E mais uma vez o destaque: pois no Senhor iniquidades. Agora eu quero que você observe o próximo slide, por favor, e a gente veja essa construção concêntrica da poesia judaica.
como o salmista desenvolve a revelação de Deus em torno da repetição das palavras. Lá no versículo 3, nós grifamos iniquidades. No versículo 4, contigo porém. E no versículo 5, minha alma o aguarda. E aí, como num ciclo reverso, logo no versículo 6, minha alma anseia pelo Senhor, pois no Senhor, versículo 7, e iniquidades no versículo 8. Percebem como as palavras vão espelhando uma mesma realidade? E de como ela começa de um jeito no versículo 3, porque no versículo 3 ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem ficará de pé? Mas ele conclui a respeito de iniquidades no versículo 8, não a respeito dele, si mesmo, o salmista, mas a respeito dele, o Senhor. É ele quem redime a Israel de todas as iniquidades. As iniquidades não são a sentença para aqueles que se arrependem diante do Senhor, para aqueles que confessam seus pecados diante do Senhor, para aqueles que não varrem para debaixo do tapete as suas tristezas, as suas lamentações, e se colocam como meros seres humanos, fracos que são, diante da poderosa mão de Deus, em busca de esperança. É essa compreensão que nós precisamos seguir, para de fato esperança não ser só uma palavra que se confunda com expectativa na nossa lógica humana. Próximo versículo, por favor, Salmo 131. E pessoalmente um dos salmos da minha vida, um dos meus salmos pessoalmente favoritos. Ao mesmo tempo ele me confronta, ao mesmo tempo ele me consola. A humildade do peregrino não é sustentada pela sua própria capacidade. A nossa cultura, um dos ídolos da nossa cultura, é essa ideia de humildade, muitas vezes de falsa humildade. Só de você dizer, eu sou humilde, já ferrou, já era, já foi gongado. E a nossa cultura, ela é embebida por inúmeras razões que o tempo não me permite enumerar aqui e endereçar as questões, mas em outras oportunidades eu já falei um pouco desses ídolos da nossa cultura, e um deles é essa ideia do humildão, do humildão. Ninguém vive essa condição. O que a gente deve buscar ardentemente é a esperança em como o Deus vivo opera na nossa vida poderosamente, para aí sim a gente entender a nossa condição e saber, Senhor, nada podemos. E como diz o versículo 1 do Salmo 131, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Que palavras, como essas palavras me confrontam. Quantas vezes na vida eu procurei coisas grandes demais, maravilhosas demais, e me arrebentei. E aí, ao voltar para esse mesmo salmo, eu encontrei o oásis da água pura da palavra, para lavar minhas iniquidades. Aqui tem uma coisa que é muito importante. Próximo slide, por favor. Vamos lá. Soberbo. A palavra que está com asterisco lá na leitura. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Na projeção tem um asterisco ali em soberbo, para a gente tratar um pouquinho melhor a palavra soberbo no texto original, do original hebraico gavá, que significa que eleva a si mesmo. A ideia aqui do termo original em hebraico, que era usado na poesia hebraica em geral, é a figura que se coloca no lugar elevado. O soberbo basicamente é isso, uma boa forma de traduzir, uma boa palavra da Almeida Revista Atualizada. Mas para a gente explicar melhor,
é aquele que, dentro da cultura judaica, não tinha condições de estar numa determinada posição, mas mesmo assim fazia de tudo para aparentar estar em condição elevada. Essa é a ideia do soberbo aqui. Eu acho interessante que a grafia da palavra gabar para a gente lembra o verbo gabar, lembra a ideia daquela figura, né, que se gaba, que se acha muito. Então fica aqui uma curiosidade. Soberbo, dentro da passagem que nós lemos, é o que eleva a si mesmo. Próximo slide, por favor, versículo 2 do Salmo 131. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. E outro trecho, o Salmo todo, o Salmo 131 todo, mexe demais comigo, mas essa figura da alma que se cala, a minha mente ela não para de falar comigo mesmo, eu tenho um mundo interior muito agitado, então esse Salmo ele é um bálsamo para mim. E a tradução da palavra sossegar, aqui, do hebraico daman, seria melhor traduzida como parar, porque a lógica da palavra usada no texto original, essas coisas são importantes para a gente entender a riqueza do conteúdo, desse banquete espiritual que é oferecido nos Salmos de Romário. A ideia aqui era de literalmente uma alma, isso dentro do imaginário judaico, irmãos. É importante a gente entender essas coisas. O judeu pensava que a sua alma, de tanto agitada que era, literalmente saía do próprio corpo. Olha como é que era o imaginário do salmista. E ele reconhece que diante do Senhor e diante dos braços acalentadores do Senhor, essa alma para literalmente, ela fica parada. Ou como foi traduzido pela Ara, ela sossega. Essa é a condição humana, gente. Mas essa condição, ela encontra uma palavra que mesmo diante da confiança, de acordo com o que o Senhor faz, dos lamentos que são os baixos da nossa jornada, por isso os salmos que a gente leu essa noite começam num tom de angústia, de lembranças do passado, mas de confiança que nos aponta para cima, passa pelos baixos da existência humana, pelo dia mau, pelos sentimentos ruins, as aflições, mas nos coloca no nosso devido lugar, o lugar onde reconhecemos que os nossos recursos pessoais não nos dão condição de elevarmos a nós mesmos. E aí a gente precisa elevar os olhos para quem? Pro Senhor, que 13 vezes aparece nesse versículo, inúmeras vezes, e não é à toa. A gente precisa do senhorio de Deus para ter a nossa vida ordenada, a nossa vida alinhada com Ele. Próximo slide, por favor. Vamos ler juntos. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Começamos a audição das canções essa noite, povo querido, com a angústia que acompanhou Israel desde os primórdios, e concluímos com a elevada esperança, não apenas baseado no que aconteceu na juventude, mas como dizem as últimas palavras, desde agora e para sempre. A esperança para o povo de Deus não é um sentimento momentâneo, é uma realidade que aponta para a eternidade. Por isso falei que ela não pode ser confundida com as expectativas humanas que se frustram. A esperança no Senhor é desde agora e para sempre. Na progressão da aliança de Deus com aqueles que Ele mesmo chamou, essas canções cantadas originalmente por Israel, tanto frisei aqui esse público original que ouviu,
e cantou essas canções, elas ecoam para nós hoje. É como se esses cânticos milenares e antigos, passados de geração em geração, entre povos, tribos, raças, línguas e nações, chegassem a nós hoje não apenas pelo mero acaso, mas pela provisão do Espírito Santo, para ser o cântico não apenas de Israel, mas da igreja do Senhor hoje, para ser o cântico do povo de Deus. Próximo slide, por favor. Eu quero pensar com você, quem é esse Senhor, esse Deus vivo, mencionado diversas vezes nestes salmos, senão o próprio Senhor Jesus? Quem é esse Senhor? O versículo 3 que eu falei para prestarmos atenção, se você investigar Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, Evangelho de João 19, os momentos que precederam a crucificação de Jesus, você vai ver com seus próprios olhos, e fica talvez aí um exercício espiritual para você nessa semana de Quaresma, investigar esses capítulos dos evangelhos, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19, para que você veja quem teve o seu dorso lavrado como por aradores e com longos sulcos. Quem sofreu essas dores? Eu sei que muita gente é torturada, muita gente sofre em nome do Evangelho, mas o que nossos irmãos mártires da igreja perseguida sofrem hoje não redime o meu pecado, não redime o seu pecado. O sofrimento de Jesus, os lavradores, os aradores que lavraram longos sulcos no dorso de Jesus, nas costas de Jesus, com os açoites que ele sofreu antes de ir para a cruz do Calvário, foram por mim, por você, para nos salvar, para redimir os nossos pecados, para redimir as nossas iniquidades. O sacrifício do Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, as dores de Jesus, esse Deus que se fez homem, o servo sofredor chamado Jesus, é esse Senhor que tantas vezes aparece aqui, porque cremos no mesmo Deus que opera tudo em todos, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aprove ao Deus Pai enviar o Deus Filho para sofrer no meu e no teu lugar as dores da cruz, as dores da crucificação, as dores do Calvário. Como dizia o já saudoso pastor Tim Keller, Jesus é aquele que sabe como os homens falam quando estão desesperados. Então esse salmo que aponta para a angústia da alma humana é concretizado no ato redentor de Jesus antes da crucificação, no caminho de preparação da crucificação. Ele é o próprio Deus vivo, Ele é o próprio Deus que se entregou, que morreu, mas hoje é esse Senhor, esse Deus vivo que tanto mencionamos nesse salmo. Próximo slide, por favor. Jesus é o Senhor, o Deus que se encarnou, morreu na cruz, está vivo, por isso Ele pode perdoar a condenação, por isso a gente deve temê-lo, porque é Ele que perdoa a condenação da iniquidade. Vamos ler os poderosos versos 4, 7 e 8 do Salmo 130, por favor. Versículo 4: Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. É com o Senhor Jesus que nós, como igreja, podemos dizer: contigo, Jesus, está o perdão, porque Ele hoje está vivo. Essas dores não o eliminaram, porque Ele venceu a morte na cruz. Ele hoje está à destra do Deus Pai, por isso hoje a gente pode falar para Ele: contigo, Jesus, porém, está o perdão, por isso te tememos. Vamos ler juntos, por favor, os versos 7 e 8. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há
misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele é o Deus de misericórdia e redenção do Salmo 130, Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Próximo slide, por favor. Diante disso tudo, o que cabe a nós, diante desse Deus, é esperar por Ele, de maneira humilde, não a partir da nossa tentativa de ser humilde, mas por reconhecer a grandeza dEle, como cantamos aqui, pelo menos 2 vezes essa noite. É isso que nos ensina esse pequeno, porém profundo Salmo 131, o que para muitos de nós pode ser um sacrifício, essa coisa da humildade. E aí Agostinho de Hipona, que já mencionei aqui, um dos favoritos da casa, a gente sempre fala dele, pregando nesse salmo, ele disse uma vez: a humildade de coração é um sacrifício. Se não há sacrifício, não há sacerdote. Nós somos sacerdotes da nova aliança, mas nós não somos capazes, com a nossa própria força, de termos essa plenitude de humildade de coração. Como Agostinho conclui: mas temos um sumo sacerdote no céu que intercede por nós junto ao Pai, e Ele é Jesus. Ele é o sumo sacerdote, Ele é a nossa esperança. Por isso a gente pode declarar diante dEle: espera no Senhor desde agora e para sempre. Mais uma vez, a gente começou esse salmo desse jeito. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas a gente pode concluir essa mensagem acreditando, crendo nisso. Espera no Senhor desde agora e para sempre. A vida tem altos e baixos, momentos de confiança, momentos de lamento, mas no reino de Deus eu gosto de acreditar que a vida tem altos e baixos e altos, porque para a glória de Deus ela vai concluir-se, essa jornada, num lugar elevado junto ao nosso Redentor Jesus. Enquanto passamos pelos altos e baixos dessa peregrinação aqui na terra, o que a gente precisa levar do Salmo 129 até o Salmo 131, para as nossas vidas continuarem a subida, continuarem o cântico da peregrinação? Vamos lá, para nós, peregrinos, discípulos de Jesus, a gente precisa lembrar. A lembrança tem sido algo corrompido numa sociedade imediatista e tecnocrata. A gente vive de coisas rápidas e passageiras e temos dificuldade de concentração. Por isso, precisamos voltar nos salmos, voltar nessa meditação constante para memorizarmos. E ao memorizarmos, lembrarmos. Eu quero destacar 3 coisas para nós. A primeira delas, lembrar do lugar da confiança na jornada. Eu falei que um dos ídolos da nossa cultura é essa ideia da pessoa extremamente humilde. E aí a gente, por vezes, deixa de confiar em Deus, porque a gente também não quer ir para o outro extremo do triunfalismo, de um evangelicalismo caído e apodrecido por falsas doutrinas hoje. Mas em Deus temos um lugar de confiança, sim, porque não andamos por nós mesmos, não andamos pelas nossas próprias forças, confiamos no Senhor. Abrimos o nosso culto de louvor e adoração cantando isso no Salmo 46, um salmo de confiança no poder do Deus dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus. A segunda coisa que precisamos lembrar do espaço do lamento diante da nossa condição tão variável. A nossa cultura também tem esse ídolo de o tempo todo ser celebrativo, sorridente, blá blá blá. É uma balela. O bispo Jorge Assertivo essa manhã disse que por vezes a gente tem que reconhecer os momentos onde estamos para baixo. É claro que alguns têm uma inclinação maior para o tempo todo estarem assim, então precisamos da dosimetria para a coisa não ser nem sempre para baixo. Mas a tendência da idolatria cultural do brasileiro é oba oba toda hora. E a gente precisa ser sério com a nossa fé e reconhecer a condição humana.
Eu sou crente, sou filho de Deus, participo da jornada de oração, do jejum, amém, para tudo isso, mas continuamos sendo pecadores que foram destituídos da glória de Deus, arrependidos pela graça de Deus. As nossas obras não valem de nada, a gente precisa lembrar disso. Quem nos santifica é o poder do Espírito Santo. Então não adianta forçar a barra e varrer para debaixo do tapete, como eu gosto de usar essa figura, porque por vezes eu já fiz isso para tentar tapear a bagunça lá da minha patroa. A gente vai varrer para debaixo do tapete a sujeira, diante do Deus vivo, que tem olhos em todo lugar. Não adianta, Ele nos sonda, Ele nos esquadrinha. Então a gente tem que entender o momento do lamento, sim, porque sabemos que a nossa condição é variável, mas temos um Deus que não muda. Por isso a terceira coisa que precisamos lembrar é que a esperança é garantida no senhorio de Cristo. Falamos muitas vezes a palavra Senhor aqui. A nossa esperança está nele. Senhor é aquele que tem controle sobre todas as coisas. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem controle sobre a própria vida. Nós andamos, fazemos tantas coisas no nosso dia a dia, e por vezes eu penso, meu Deus, se não for a sustentação sobrenatural de Deus, o poder do Espírito Santo, o que seria de mim? O que seria de nós? Portanto, a nossa esperança está no Senhor. Confiança, lamento, esperança no Senhor. Agora, para qualquer um amiga que esteja aqui e não rendeu ainda a sua vida a Cristo, saiba, você pode ficar livre do peso de confiar em si mesmo. Talvez você esteja num momento bom na sua vida, com a sua saúde em dia, seja um jovem, uma jovem forte, inteligente, investindo com dinheiro. O dia mal chega, não estou, está rodando uma praga, não, estou colocando a realidade diante de você, se você ainda não a conhece. Muito prazer, a realidade é essa. O lamento vem em um momento onde as suas forças vão ceder. Portanto, se livra disso já e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Saiba que o lamento não precisa ser a palavra final da sua vida. Os momentos baixos não precisam ser a sua cama onde você deita. E é necessário lembrar que a jornada da vida só é uma subida em Jesus, tá? A condenação existe, o inferno existe. A sua jornada não precisa ser para o inferno. Entrega a tua vida hoje a Jesus, se for o teu caso. E em nome de Jesus, não é mais necessário viver de expectativas que se frustram. Troque essa noite expectativa por esperança. A expectativa é uma puxada de tapete na sua vida, ou por vezes é aquela coisa que você espera e nunca vem. A esperança em Cristo já é outra realidade, porque nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, fiel, que cumpre as suas palavras e voltará para o nosso encontro definitivo com Ele. E eu espero, junto com os meus irmãos, que todos aqui que ouviram essa mensagem estejam lá nesse grande dia, para a glória de Deus. Fica de pé, por favor, vamos orar. Eu espero em nome de Jesus que